Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Bíblia em Podcast. Um profissional T-shape, né, que é um formato de um T, onde você é generalista em várias coisas, conhece um pouco de várias áreas de empreendedorismo e é especialista em uma. Então tem muitas, então esse é o profissional de sucesso, é o profissional em formato de T. Então assim, é que nem ele falou, tipo um oceano, né, raso em algumas partes, mas profundo no que é para ele ser, né? Adaptação, eu acho que é o ponto fundamental, né? Tu pode olhar uma grande empresa e adaptar aquilo ali para tua realidade. Hoje o profissional, a empresa de sucesso, ou a que mais vai perpetuar ali, não é a pequena, a grande, a que começou com maior caixa, ou que tem a maior expertise, é que melhor vai se adaptar às várias situações do mercado, né? Eu ouvi isso uma vez, é como você andar em duas canoas, né? Um pé em cada canoa. CLT e o negócio. Uma hora tu vai ter que abandonar um. Tem que abandonar um, né? Se às vezes tu é uma pessoa muito nova, tu tá numa fase às vezes de investir o teu tempo, às vezes só mais em lazer, em prazer, investir mais em conhecimento de fato, mais andar com pessoas mais sábias que já passaram por várias fases, né? E isso vai ajudar, né, você a encurtar muitos caminhos. Só uma coisa que eu não posso dizer que vai ser fácil. Né? A pessoa que está empreendendo não vai ser fácil você às vezes dar um feedback pro teu colaborador, você trazer mais clientes, você aumentar o faturamento, você otimizar os teus processos, não vai ser fácil. Tipo, por isso... só complementando o que ele falou, né, ou até mais das mesmas palavras, primeiro comece, né? Começa. Se tu não começou ainda, primeiro começa. Não fique esperando o momento certo, porque isso não existe, né? Então, te cerque de pessoas melhores do que tu, isso vai encurtar muito o caminho, busque conhecimento, mais do que só buscar o conhecimento, participar de eventos, treinamentos e tudo mais, que o pessoal romantiza muito, né? Em ambientes... em ambientes que te agreguem, né, que vão te puxar, que vão te puxar pra cima, aplicar o conhecimento, né? Porque muitas vezes o pessoal tem que assim, saber, tu sabe, outra coisa é ter as manhas, né? Então... No episódio de hoje, nós vamos estar iniciando uma série de episódios falando sobre empreendedorismo. Dos mais variados ramos ou áreas, né? E hoje nós vamos dar o pontapé inicial nesses episódios. Para esse episódio, nós estamos aqui com Jader Marques e João Peralta. São os nossos convidados, onde nós vamos extrair deles o que eles têm para nos dizer a respeito de empreendedorismo, tecnologia, né? Aonde hoje essas duas coisas estão muito ligadas, não é? O empreendedorismo hoje, a tecnologia é uma das pernas do empreendedorismo, né? Então nós vamos tentar extrair deles aí o máximo de informações possíveis para nós entender aí desse negócio. Temos aqui pessoas especialistas no assunto para estar falando sobre isso. Mas antes, eu quero falar aqui sobre os nossos patrocinadores. Agradecer aqueles que estão conosco, que embarcaram aí nesse projeto, né, nessa missão e nessa visão, e agradecê-los e mencionar que hoje, né, o episódio de hoje é viabilizado pelo nosso patrocinador Tecna. A Tecna Retífica de Motores tem uma equipe altamente qualificada para prestar um serviço de qualidade na usinagem de motores. A Tecna Retífica de Motores, ela está há 12 anos já atendendo Ijuí e toda a região. Você que precisa desse serviço de usinagem de motores, Tecna Retífica de Motores é a empresa que eu confio, que eu indico e que você será muito bem atendido e servido. Tecna Retífica de Motores. E também a Sorveteria Que Delícia. Sorveteria Que Delícia está na rua 15 de novembro, bem em frente à Caixa Econômica Federal. Ela está ali servindo diariamente as suas novidades gastronômicas, né? Sorvetes, açaí, milkshake e agora uma novidade, que é o fundi no copo.
uma maneira prática de saborear um fondue, né, prático ali caminhando. Eles estão com essa novidade. Você pode ir lá, deve ir lá e aproveitar, saborear, né, conhecer essa novidade. Mecânica Diesel Portela. Está no longo da BR-285, antes do Parque de Exposições aqui de Ijuí. Portela Mecânica Diesel, especializada em motores Scania. Também é tradicional nessa área. E agora ele tem uma equipe também altamente qualificada para atender você, o teu caminhão e as tuas necessidades. Especializado em motores Scania. Você vai ser bem atendido, bem recebido. Vá lá, conheça a nova instalação da oficina mecânica Portela. Estes são então os nossos patrocinadores. Nós queremos desde já aqui agradecer a parceria e vamos para o nosso bate-papo, que hoje a mesa aqui está um pouco maior. Temos aqui duas pessoas, amigos em particular, e pessoas de peso no assunto, que vão aqui emitir com certeza a sua opinião, né? A sua opinião, mas não é uma opinião alheia, é uma opinião de quem já está no mercado, trabalhando, está desenvolvendo. E o que me chamou e me chama a atenção para mim convidá-los é essa visão inovadora, né? Vocês dois aí com idades, com pouca idade, mas já com uma larga bagagem, desenvolvendo um trabalho já, né? Empreendendo no mercado e com uma visão de futuro aí muito interessante. Eu creio que eu vou aprender muito e com certeza a nossa audiência também vai poder extrair aí lições preciosas. Antes de apresentá-los formalmente, eu preciso aqui chamar você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube e ainda não nos segue nas redes sociais. Vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga nas redes sociais. É Bíblia em Podcast Oficial, é o perfil do Instagram do Bíblia em Podcast. Lá você vai encontrar o link do Bíblia em Podcast no YouTube para você se inscrever. Se inscreva porque tem conteúdos que lá são específicos para inscritos. Então por isso é importante você se inscrever. Um inscrito ele recebe os conteúdos primeiro e ainda uma parte de conteúdos exclusivos. E nos siga nas redes sociais. Então quero apresentá-los aqui, Jaderson, né? Conhecido como Jader. Nome de guerra. Jader Marques. Jaderson Marques, casado, 33 anos, é criador da Hooks. Né? Hooks Software House. Oferece serviço de consultoria de inovação. Seja muito bem-vindo, Jader. Obrigado, Jeff, pelo convite, né? Primeiramente, eu sempre digo, né, que eu sou a pessoa que eu prefiro estar atrás do computador e não na frente do microfone, mas acho que vai ser importante essa troca. Também gosto de estar compartilhando as minhas ideias, como tu mesmo comentou ali, né? São ideias, mas são ideias e opiniões de quem tá ali na linha de frente, tá vivendo, tá tendo essa troca com os empresários, né? Tem um termo que eu gosto de usar muito que é skin the game, né? Que tá com a pele no jogo ali. Então, não são só meras opiniões, né? Então, mais uma vez agradeço o convite, espero aí que possa contribuir e vir uma troca de valor. Com certeza. E também João Peralta. João Peralta, casado, 26 anos, é proprietário da barbearia La Peralta, é? El Peralta. El Peralta. El Peralta. Desculpa. Proprietário, né, da barbearia El Peralta. E também alguém aí muito antenado nas novidades, muito presente nas redes sociais e desenvolvendo, empreendendo no ramo de barbearia e indo bem, diga-se de passagem. Amém.
Seja muito bem-vindo, João. Jefferson, primeiramente agradecer aí teu convite, né? Por ver o nosso trabalho, e eu vejo que é uma forma de reconhecer realmente o que a gente vem fazendo, graças a Deus. Agradecer também o Jader aí, a presença dele. Acredito que é esse tipo de ambiente que a gente precisa estar, que a gente precisa buscar, porque o ambiente muda a tua mentalidade, né? Então é isso que a gente tem que estar criando entre empresários, entre pessoas que querem buscar conhecimento, né? Então é algo que eu busco também e que eu aplico dentro da minha empresa e que realmente traz resultado. E acredito que vai ser um assunto que vai dar muitos frutos, né? Tanto agora quanto no futuro. Muito obrigado de coração aí. E sucesso para esse teu projeto aí. Vamos sempre estar se apoiando. Amém. Tamo junto. Jader, como que... Fala um pouco da Hooks. Vamos lá, Como então. que iniciou a ideia inicial, como que... Conta aí pra nós. A Hooks, antes de ser Hooks, ela teve outros nomes, né? Uhum. Uma das maiores dificuldades que tem agora é a questão do nome. Sim. Que é Hooks, se escreve com um H, 2 Os, KS. Então o pessoal sempre fica, Hooks, Hooks, como é que se fala, né? Então, como eu disse, se fala Hooks, mas se escreve H, 2 Os, KS, que é uma abreviação ali de gancho, né? Então, a tradução do inglês para o português, ele é gancho, e na área que eu trabalho ali, é muito comum a gente falar webhooks, ganchos da web, né? Conexões entre sistemas e tudo mais. Então eu extraí essa parte. Lá, a Hooks é uma empresa que que iniciou lá em 2013, mas ela foi formalizada, vamos dizer assim, com CNPJ, que eu deixei de trabalhar CLT e comecei a empreender mesmo em 2015. Então a gente já está aí há 10 anos nessa escalada. E é a questão de empreender, independente de ser no digital ou no modelo físico tradicional, é que eu costumo comentar que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. E ele não tem, assim, um final. Então, tu sempre tá correndo, né? Então, não adianta tu sair correndo como se fosse uma corrida de 100 metros, que tu vai cansar. Então, tu tem que achar o teu ritmo ali. A Hooks é uma empresa de tecnologia, então a gente é uma software house, então a gente trabalha diretamente com o desenvolvimento de aplicativos, sites, plataformas, e-commerces. Atendemos hoje de forma direta mais de 100 empresas, de Juí, do Rio Grande do Sul, não só de Juí, né? Do Rio Grande do Sul todo, Santa Catarina, São Paulo. Também atuamos na parte de consultoria, de growth, né, de growth hack. Então a gente tenta trazer um pouco essa visão de inovação que a gente tem para dentro das empresas, ajudando o empresário a enxergar ali alavancas de crescimento, poder desenvolver novas ferramentas, novas mentalidades estratégicas, buscar assimetrias no mercado, que eu digo, né? Então, todo mundo está olhando muitas vezes só para a rede social, a gente vai para dentro da empresa, começa a analisar e encontrar novos canais para desenvolver essa empresa para onde ninguém está olhando e assim fazer algo diferente no mercado. Muito bem. Bem apresentado aí, desenvolvido o trabalho da Hooks aí no mercado. E, João, impossível, né, fugir dessa pergunta. O que te inspirou a você trabalhar nesse ramo? Se tem algum histórico familiar, se você tinha algum contato, ou você escolheu e isso que eu vou desenvolver? Cara, na verdade, foi uma necessidade, né? Então eu comecei pelos 17 anos a cortar cabelo. Fiz o curso aqui no Instituto Mix. E daí eu cortava cabelo com um amigo meu. E eu tava trabalhando de empacotador no mercado e tudo mais. E daí eu pensei, cara, eu tenho que sair disso daqui, né? Porque senão entra naquela coisa de tipo, fica ali, vai no conforto e tal. E daí eu, vou tentar alguma coisa. E nesse tempo, se era em 2016 para 2017, acabou que era um boom da barbearia, assim, né? Tava numa crescente, tinha bastante curso, bastante coisa envolvendo isso. Raso ali para começar, mas tinha. E daí esse meu amigo que corta cabelo, o Jorge, que cortava, né? Ele falou, cara, tu tem estilo, assim, eu acho que tu ia se dar bem. E daí eu fui lá, cara, e fui na dele, vendi meu celular ali, que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro, era pouco valor que o cara recebia na época, né? Ali, sei lá, R$900. E daí acabei vendendo o celular que eu tinha, vendi minhas férias, fui lá
e comecei a fazer o curso de barbeiro, né? Aí a gente foi se desenvolvendo, Eu sempre trabalhei, agora fazem mais ou menos 2 a 3 anos que eu não estou com um serviço paralelo, né? Então eu saí dali, trabalhei na De Pascoal e cortando cabelo. Aí depois eu fui pro quartel, fiquei 1 ano na De Pascoal, fui pro quartel cortando cabelo também. Ali eu consegui criar uma boa cartela de clientes. Ali eu vi um crescimento e tudo mais, e daí a gente começou a formar equipe, a gente teve que aumentar o espaço da barbearia, né, e daí a gente foi desenvolvendo. Aí eu consegui desenvolver dentro do exército também, saí 3º sargento temporário, né, com uma oportunidade e tudo mais. Como a questão de você converter vendas, você tem que ter um relacionamento com as pessoas, né? Não é assim, vai lá na minha barbearia, né? Então, tipo assim, ali eu consegui ter bastante relacionamentos e ainda mais que era militares. Então, ali o pessoal cortava o cabelo direto e tal e engajou a barbearia. Aumentei a equipe, treinei 2 rapazes ali pra estar junto comigo. E daí a gente foi desenvolvendo. Aí eu vi uma falta minha dentro do meu negócio, né? Meu negócio estava andando e tal, mas o empreender ele é muito mais profundo do que a gente acha que é, né? Então, a gente acha que é só largar ali, fazer o raso, mas não, é muito mais profundo. Aí eu queria expandir, eu não tinha tempo. Aí eu pedi para sair do quartel e acabei me envolvendo mais na barbearia, montando processos e assim por diante. E daí eu acabei abrindo uma 2ª unidade lá na cidade de Panambi, né? Hoje a gente está se criando uma rede de barbearia, né? Então com filiais. Nosso objetivo é crescimento, óbvio. E daí deu essa oportunidade de crescer aí. Hoje, cara, hoje a El Peralta Barbearia, antes a gente olhava a barbearia como um negócio, vou lá no barbeiro cortar o cabelo, né? Hoje é uma empresa de fato. Hoje a gente cuida do CAC, hoje a gente cuida da gestão financeira, se tá saudável, se não tá. Hoje a gente faz um plano de carreira, então a gente desenvolve inovações, né, para que a gente realmente transforme a barbearia em uma empresa. Esse é o meu pensamento. A barbearia é uma empresa, tem pessoas em minha responsabilidade, né? E daí eu comecei a ter essa visão. E daí a barbearia acabou crescendo. Eu inovei também na parte da barbearia por assinatura, que é uma inovação no mercado. Então, algo que deu um boom na nossa barbearia também, questão de faturamento, equipe e tudo mais. E hoje o nosso objetivo é deixar o visual dos nossos clientes no mais alto nível, né? Então é além da barbearia, a gente tá lidando ali com pessoas, com estética, né? Com autoestima, né? Então com estilo. Então é basicamente isso. Começou e é onde a gente tá agora. Dá pra perceber, né? Tipo, no contato que eu tenho com alguns dos meus clientes, eu sempre dou um exemplo, né? E dá pra perceber no Peralta aqui, que eu sempre dou o exemplo, é o seguinte. Às vezes, né, para te começar um negócio, tu precisa ser o pizzaiolo. O exemplo que eu dou, né? O pizzaiolo, tu vai lá, faça a melhor pizza, eu tenho que fazer e vender essa pizza e entregar. A partir dali, para te montar a empresa, tu tem que sair da cadeira, no teu caso, né? E começar a olhar os números. Então, eu tenho que deixar de ser o pizzaiolo para ser o dono da pizzaria. Aí, eu me preocupar com posicionamento de marca, com gestão da equipe, gestão de clientes, das estratégias, das oportunidades todas que estão ali, né? Então isso é bem comum, né? Só que muitas vezes as pessoas não têm a visão que ele teve, né? Além de iniciar o negócio, que é a questão do empreender, é tu se fazer dono da empresa, abriu mão do trabalho que estava lá, pediu para sair para virar o dono da empresa e começar a pensar em todas essas oportunidades e possibilidades que estão ali, né? Muita gente, o pessoal fica só naquela... sou pizzaiolo, vou vender a pizza, a parte operacional, esquece o restante. Exatamente, foca no operacional. Não que o dono não esteja no operacional, mas no operacional mais pro estratégico, né? Então hoje eu vejo assim, hoje cuidando dos números, às vezes é um detalhe ali, alguma coisa nesse sentido que a gente consegue transformar a vida de pessoas, né? Através do ganhar mais, através do cara conseguir comprar uma moto, um carro. E às vezes o cara ali não tava dando bola, tava olhando pro próprio umbigo, né? Esse que é o problema, às vezes, da gente querer abraçar o mundo e acaba não abraçando nada, né? Então antes eu também, trocava lâmpada, trocava torneira, fazia isso, cortava cabelo e eu queria ser o melhor da barbearia. Não, eu tenho que estar com a minha agenda bufando, porque o que os guris vão achar, né? Hoje eu já não, hoje eu tenho, o meu quarto é um pouco mais caro, claro que da equipe, porém a minha agenda também, ela é bem fechada, né? Eu tô ali no operacional, cortando cabelo, pelo fato de que tá junto com os guris,
na frente ali, né? Na linha de Tá frente. ali, isso, na linha de frente, pra mostrar pra eles, não, tô aqui com vocês, Sim, a gente vai importante, ir né? junto, exatamente. Então, e pro meu cliente ver que eu tô ali também. Tá vivendo o Entendeu? negócio, né? Exatamente, essa é a ideia. É essa questão que a gente fala, né, do skin the game. Em relação ao perfil, né, de empresários, eu tenho pra mim que existem 3 níveis, vamos dizer assim, de empresário, né? Um que é o operacional, de empresários ou de profissionais, no caso, né, no geral. É o operacional, o tático e o estratégico. E para prosperar, né, pro cara empreender, ele tem que começar no operacional para saber como é ali, mas em algum momento ele tem que se tornar o tático, fazer alguma jogada certa, e a partir daquele momento ele dá um passo a mais e ser um pouco mais estratégico, né? No montar plano de carreira pro pessoal do time, ver ali que aquela pessoa ela tem mais potencial, chamar ela para conversar, montar algumas estratégias juntamente com ela. E essa questão que tu falou, né? Tu tá ali no dia a dia, tá? Tu tem a tua carteira do cliente, né? A tua agenda um pouco mais fechada, e tu também dá a oportunidade do pessoal ter a carteira deles, né? Então tu incentiva com que, tipo, pô, não vou cortar comigo, corta com fulano. Então isso é... Empreender, como nós estamos falando sobre empreendedorismo hoje, um aqui no ramo da barbearia, empreendedor, os dois são empreendedores, né? Um no ramo da barbearia e o outro está mais mais diversificado o ramo, porém desenvolvendo a questão da tecnologia nos negócios. Dentro dos negócios, a gente fala, né, que eu sou um resolvedor de problema, né? Então eu adoro ver tipo assim, um problema dentro de uma empresa e aquilo dali me incomoda e eu tentar resolver aquilo dali. Então esses são os desafios. E tentar resolver muitas vezes com a aplicação da tecnologia, né? A gente fala, né, sobre o processo de automatizar quando a gente coloca um aplicativo, algum sistema. O que é o processo de automatizar? Um exemplo aqui é uma pessoa que nunca dirigiu o carro, né? Tem aquela questão da nossa memória de trabalho, que é aquilo que eu tô pensando em fazer agora. Então, a pessoa que nunca dirigiu o carro, a primeira vez que ela vai dirigir, ela tem muitos elementos e variáveis para prestar atenção. É a embreagem, o acelerador, é o retrovisor, e ela tá ali. À medida que ela vai fazendo aquilo ali, a memória de trabalho dela tá focada naquilo. Ela vai automatizando. Então, tu pega uma pessoa ali que já dirige há 10, 15 anos, a memória de trabalho já não tá mais focada ali, então faz com que ela consiga perceber outras oportunidades e possibilidades, porque ela já faz tudo no automático. E o processo do automatizar algum processo, de tu botar tecnologia em algum processo, é justamente para que a tua memória de trabalho saia dali para que tu tenha mais produtividade. Então esse é o nosso trabalho dentro das empresas, ir lá conversar com o empresário, entender como é o dia a dia dele, o que ele já faz, e buscar formas de trazer inovação e tecnologia para ali, né? Então hoje vamos dizer assim, a atuação da Hooks, né? A dor específica que a gente traz é uma inovação real, né? Para as empresas. Até hoje teve uma postagem ali que a gente fez falando especificamente disso, né? Então uma inovação, para ela realmente ser inovação e resolver alguma coisa, ela tem que ou abrir uma nova fonte de renda na empresa, ou ela aumentar a produtividade, ou ela trazer visualização de marca. Então são esses 3 tipos. Se não for um desses 3 tipos que a inovação está trazendo ali de benefícios, é só ego. É só para dizer, pô, tem uma inteligência artificial lá, tem um aplicativo e um site, mas não sabe o resultado que aquilo dali vai trazer para dentro do negócio. Tem que ser usado aquilo ali, né? Então, a inovação, né? Exatamente, é uma ferramenta para ser usada. A gente tem um sistema também. Antigamente era no caderninho, né? Agora a gente tem um sistema onde a gente consegue colocar todos os números, acompanhar os números. E isso daí, Jardim, faz a gente o quê? Ganhar tempo. E hoje tempo é uma coisa muito valiosa para nós, né? Então quando tu tem tempo para ter uma outra visão, uma outra maneira de enxergar, às vezes de fazer uma reunião com alguém importante, ou às vezes até de dar um treinamento para tua equipe, cara, isso é ouro, né? Então dá para ver que a empresa do Jader faz as pessoas, os empresários e as empresas ganharem tempo. E isso hoje é o melhor ativo que tem, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. Vamos continuar falando sobre automatizar. Hoje, de uma forma muito rasa, e eu vejo assim em muitos lugares, quando se fala em automatizar, tem essa compreensão muito rasa de automatizar.
Automatizar é um atendimento automático, então, do WhatsApp ali, né? Do WhatsApp é onde ele atende o cliente, o robozinho atende e depois ele finaliza. Mas automatizar um negócio vai muito muito além, né? Do que simplesmente atendimento pelo WhatsApp, ou então um site ali, alguma coisa que direcione... A questão do automatizar, ela vem desse exemplo que eu falei, né? De tu trazer produtividade para um processo que já existe, né? Então, melhorar o processo. Performar o processo. Exatamente, trazer performance para um processo que ele já existe. Então, tipo assim, normalmente uma parte de automação, ela vem para aquilo que tu faz repetidas vezes. Então, tudo aquilo que é feito repetido todo dia. Que é a rotina da todo empresa. dia eu tenho que fazer aquilo dali, todo dia eu posso automatizar aquele processo, né? Aí vai qual é o nível de automação que cada empresa consegue aplicar. Até vamos dizer assim, o slogan da Hooks ali não é aplicativo, é aplicação. Isso desde o início lá, né? Eu vendia, porque no início eu desenvolvia a tecnologia, entregava lá para o cliente, ele ficava 1-2 meses, não conseguia usar e dizia, não funciona. Daí eu via que a dificuldade estava em aplicar aquilo dali. Então hoje, cara, eu nego muito trabalho que vem assim para mim de desenvolvimento, porque eu vejo que as pessoas, elas não estão prontas para fazer a validação do negócio. Sim. Tem uma compreensão de automação que as coisas vão funcionar no automático sem eu precisar. Todo o sistema tem que ser alimentado, né? Tudo que tu vai automatizar tem que ser alimentado pelo próprio empresário, pelo próprio... E a ferramenta certa, utilizar da maneira correta, né? Então, muitas vezes o pessoal acha que é só o ter. Pô, se eu tiver um livro, eu não vou aprender por osmose, eu tenho que ler o livro, né? Exato. Se eu tiver um aplicativo, o exemplo que a gente comenta bastante, né? Se eu pegar uma enxada e começar a bater na árvore ali, eu não vou cortar melhor, não vai funcionar. Então, é aplicar a ferramenta correta do jeito que tá ali. E a automação ou a automatização no teu ramo, na barbearia, como que você inseriu, o que você usa disso no teu negócio? Cara, em termos de operacional ali na cadeira, né? Processo bem definido, né? Fazer com que o barbeiro entenda o passo a passo, é um passo a passo, né? Hoje no operacional a gente automatiza com um POP, né? Um procedimento operacional padrão. A gente faz com que o barbeiro ou a recepção entenda um passo a passo para atender o cliente, né? Aí na questão tecnológica, é a questão mesmo do WhatsApp, né? Que a gente consegue ali fazer umas respostas mais rápidas. Sim. E a questão também do nosso sistema, que a gente hoje tem um sistema próprio para barbearia, né? Hoje a gente é uma barbearia por assinatura e são 400 assinantes, né? 400 assinantes e tem que ter uma gestão sobre isso, aí, tem que ter uma automatização sobre isso. Hoje a gente tem um sistema que cuida dos inadimplentes, né? Que daí a gente manda mensagem automática para os clientes que estão inadimplentes. O próprio sistema automatiza na questão da recobrança. O próprio sistema ele consegue linkar a questão do... Por exemplo, assim, se o Jader corta o cabelo lá e ele é assinante, o cartão dele não passou, ele já não consegue agendar o horário dele. Tudo isso é automatização, né? Tudo isso ajuda a gente... Ganha tempo, né? Cara, produtividade. ganha muito tempo. Aí, mais questões, né? Se a gente vai aprofundando. Sim. Hoje a gente tem um sistema, por exemplo, de performance, que é o Pump lá. Hoje a gente entra num ecossistema, né? Nesse caso. Aí tem o Pump lá. Aí eu apresento pro barbeiro em 7 dias. Baseado no que ele fez na semana, quanto que ele tá projetando no final do mês. Para ele, se ele quer aumentar ou se ele quer continuar nesse mesmo nível. Então lá a gente coloca, e isso automatiza tudo, né? Porque a gente coloca a questão de vendas, vendeu tantos produtos. Esses produtos aqui você não vendeu. Dá para oferecer. Pô, você atendeu, daí a gente começa, né? Você atendeu 100 clientes, será que não deu para vender um shampoo? Será que nenhum desses clientes gostaria de um shampoo? Isso aumenta a performance do time, isso dá visão pro time, sabe? Tudo isso com o sistema automatizado. Né? A tecnologia, ela virou uma, como é que eu posso dizer assim, uma extensão da nossa vida, né? Sim. A própria internet, né? Antes a gente falava assim... eu vou ir ali entrar na internet. Era o comentário, né? Vou lá no computador entrar na internet. Hoje a gente tá na internet o tempo todo, né? O João é um pouco mais novo, mas ainda já pegou essa parte, né? Do computador, do ir entrar na internet.
E para quem empreende, a questão da tecnologia e da internet, no caso ali, né, as redes sociais, próprio site, as ferramentas que tem da maneira correta, como cada um conseguir aplicar, é saber utilizar de forma estratégica, né? Então, a questão para quem empreende é saber utilizar essas tecnologias, é buscar como saber utilizar, como eu vou tirar o melhor proveito para ganhar produtividade, para dar performance para o time, para tomar as melhores decisões. Hoje em dia, um empreendedor que toma decisão com base no achismo, ele está completamente fadado a Ao dar errado. fracasso. A dar errado, porque eu acho, isso daí ficou lá atrás. Hoje não tem mais por que eu ir andar no achismo, tendo todas as ferramentas tecnológicas. Pra te ajudar a Mas tomar decisão. o que eu vejo, já dando um adendo aí, as pessoas têm preguiça de alimentar o sistema, ou uma tabela Excel, que às vezes é mais simples. Eu tenho um produto, um estoque com o produto cadastrado no estoque, ou eu não cadastrei, eu cadastrei, o cara tirou, mas eu não dei baixa. O estoque vai estar sempre furado. Exatamente. Né? E às vezes o erro está no processo, né? Da pessoa botar o processo, treinar o time para fazer aquilo ali. Um exemplo ali aqui, falando de processos assim, hoje eu atendo na parte de consultoria também, diretamente, 25 empresas aqui. E daí, às vezes, eles têm uma dificuldade do gestor, né? O exemplo que a gente estava dando antes aqui, em off, né? O meu trabalho como consultor dentro da empresa, eu sempre faço analogia com o rally, né? Quem já olhou aquelas corridas de rally. Então, o dono da empresa, ele é o piloto do carro e eu sou o navegador que sento do lado dele ali. Então, eu tô ali, eu dou as coordenadas, eu falo quais são as tendências de mercado, eu dou várias dicas de acordo com o destino que ele colocou. Mas o restante da equipe, o mecânico, quem vai abastecer, quem vai fazer manutenção, é time dele. É a equipe dele. E daí eles têm dificuldade em colocar alguma coisa do processo. Daí, um trabalho de Google, por exemplo, né? Pedir avaliações no Google, na operação ali. Pedir avaliação do Google. Cara, a dificuldade que eles têm de dizer assim, mas meu time não vai fazer. Cara, se faz parte do processo, ele tem que fazer. Ou o teu cliente, ele pode ir lá cortar o cabelo e sair sem pagar. Não, ele tem que pagar. Então, assim... Ele tem que, pelo menos, ele faz parte do processo, solicitar e dizer, enquanto eu recebo o teu pagamento, faz a avaliação aqui no Google, te dou um desconto. E daí vai entrar a parte de metodologias. Então, o pessoal, ele não quer adicionar etapas ao processo para aquilo dali. Eles querem deixar à vontade. E apenas por preguiça, cara. Por preguiça, porque não vai cansar mais de tu chegar pro cliente e vai falar, meu querido, tu gostou do atendimento? Gostei. Poderia dar uma avaliação no Google pra nós, por gentileza? Fechou, cara, entendeu? A pessoa tipo foi assim, bem atendida, a pessoa gostou. Às vezes ela até vai, ela vai com o maior prazer. E assim, avaliar. essa questão do Google aí tem que ser na hora, né? Tem que ser com o cara, já que tu tá com o celular Ali. na mão aí, avalia. Porque depois a gente até manda mensagem pro cliente avaliar no Google, né? Mas a taxa de conversão é bem mais baixa. Exatamente. É na hora. Então, entra no processo, cara. Entra no processo. Até porque o cliente tá ali, se ele tá satisfeito, ele tá ainda, fui bem atendido, tá? Ele não vai deixar pra depois, né? E eu acho que a função do empresário também, nesse caso, é facilitar o processo. Exatamente. Né? Facilitar. Primeiro fazer, né? O que eu sempre digo pra ele assim, cara, primeiro vai lá, você, e faz o processo, vê como é que é, vê se dá certo, daí tu pede pro teu colaborador, porque daí consegue dizer, não, eu já fiz, dá certo, isso aqui funciona, agora tu só repassa, né? Exatamente. Tem que validar, né? Exatamente. O cara fazer. Você conhece, você já fez e diz, dá pra fazer. É uma maneira boa de delegar, né? Porque tu vai lá, tu valida, aí você mostra pra ele como é que faz, aí você faz ele fazer na tua frente, corrige ele faz sozinho depois. Aí não vem aquelas desculpas, né? Sim. Porque, tipo, pra cada solução tem 50 desculpas, normalmente, o colaborador, quando ele não quer fazer, né? Exato. Não quer aumentar a carga de trabalho dele, na verdade. É verdade. Mas o que eu falo pros guri, cara, tu vai chegar na barbearia, por exemplo, às 10, tu vai ter o teu intervalo e vai sair às 8, tu só tem esse período, tu não vai ficar até às 10 cortando cabelo. Então faz o máximo que tu tem dentro desse período. Ou tu veio aqui pra mexer no celular, ou tu veio aqui pra ficar olhando pras paredes. Não, tu veio aqui pra você trabalhar. mesmo, né? Exatamente. É uma enganação. E depois o resultado é o quê? É no teu bolso. Entendeu? É no teu sonho, é na tua família. E daí o cara vai... Tem uma história ali que é bem legal de Mahatma Gandhi, né? Que era lá o monge que a mãe levou o filho, subiu o monte lá pra levar, levou o filho pro Mahatma Gandhi dizer pra ele que ele não podia comer açúcar. O filho tava comendo muito açúcar. E aí Mahatma Gandhi ouviu aquilo ali, pediu pra mãe voltar uma semana depois. Uma semana depois a mãe voltou lá com a criança e daí ele pegou e falou pra criança, você não pode comer açúcar. Pronto. Daí a mãe perguntou, mas
por que tu não falou isso da primeira vez que eu tava aqui, mandou o filho dele? Não, porque naquela semana eu comi açúcar. Eu tive que ficar um tempo sem comer para ver o que isso ia me trazer, o que ia dar para daí eu poder falar. Então é esse exemplo que eu trago às vezes pros clientes, sabe? Tipo, cara, não adianta tu lá e só cobrar sem tu saber se aquilo é possível de fazer. Não é o exemplo, principal, né? É a liderança, daí entra a questão de liderança, né? Uhum. Nós estamos falando aqui que a tecnologia, ela mudou, né? Transformou a maneira de viver, né? Nossa, do ser humano hoje, né? Sobretudo o modo de empreender. Como nós já falamos, empreender, ela não existe, não tem mais como empreender, pensar em empreender sem a tecnologia. Ou é possível? Ó, tipo, até é, mas seria como correr uma maratona de chinelo, né? Tem ferramentas melhores para te fazer isso, né? Então, tem assim, tem formas melhores de tu ter um desempenho melhor daquilo ali. Então, até, como eu falei antes, né? A tecnologia, as ferramentas, elas estão ali para te auxiliar, né? Para te dar potencial, para te dar escala. Então, hoje, o empresário pensar em empreender sem o auxílio da tecnologia é andar para trás, é correr para trás, né? É correr para trás. E na questão do empreender também, tem a questão da tecnologia que parece que ficou muito mais fácil, mas na verdade não. Muitas pessoas, elas acham que empreender é abrir uma conta no Instagram, postar as fotos de alguns produtos que vai encher a barbearia de gente lá. Pô, eu fiz um stories agora da minha máquina que agora vai cortar. E não é isso, né? Então hoje todo o processo, independente se é no digital, com auxílio da tecnologia, na minha opinião, ele possui 4 pilares, né? Que é validar a tua ideia, otimizar, padronizar e daí escalar. Sem esses pilares aqui, tu não vai fazer. Então não adianta abrir a conta no Instagram e o pessoal olha aqueles vídeos lá. Se tu investir 10 mil reais, tu vai vender 100 milhões, vai fazer lançamento. Cara, não é assim. Então existe o processo: validação, otimização, padronização e escala. Isso pode acontecer rápido, de acordo com a maturidade que tu tem, de vivência, de negócio, de fazer as coisas acontecer. De buscar ou mais devagar, conforme as tuas limitações e dificuldades que tu tem ali. Exatamente. Peralta, quais as principais características que você daria assim para um empreendedor de personalidade? Tipo, ou de personalidade ou que alguém teria que incorporar. Eu preciso ser assim, ser dessa forma. Cara, o empreendedor, ele tem que aprender a engolir sapo, muitas vezes, né? Porque a gente vai lidar com diversos tipos de pessoas, tanto da equipe quanto clientes, né? Ele tem que ter sangue no olho para crescimento. Ele não pode ser vitimista. Nunca um empreendedor não pode ser vitimista porque a minha empresa não está indo bem por causa do governo. A minha empresa não está indo bem porque eu não tenho cliente. A minha empresa não está indo bem porque está frio. Isso daí é só uma zona de vitimismo para você se confortar que a tua empresa está indo bem por causa daquilo. Mas o empreender é responsabilidade tua, 100% tua. Cara, outra coisa que o empreendedor tem que ter: valores e princípios. Eu acho que princípios, né, tem na Bíblia ali, tu seguir aquilo ali, cara, tu vai ler Provérbios ali, tu tira um monte de informação para aplicar na tua empresa. Jesus ensina como liderar de fato. Exato. Então, assim, valores e princípios são... Jesus ensina como empreender, né? Como empreender, como entregar uma mensagem, como ser um bom comunicador. Então, ali tá tudo, né, um manual. Valores e princípios, cara, eu acho que começa aí, sabe? Se tu é um empreendedor que só nega imposto, se tu é um empreendedor que sempre dá jeitinho pra tudo, cara, na verdade tu tá se enganando, sabe? Eu acho que se tu quer crescer de fato, é igual construir um prédio, né? O alicerce, os andares que você quer construir depende do alicerce que tu vai fazer, né? Se tu fazer um alicerce bem feito, né, com bastante ferro, mais pra baixo, mais fundo, tu vai crescer mais pra cima. Então entra nos valores e princípios. Eu acho que uma das coisas principais, né? Valores e princípios e sangue no olho, assim, tem que ter vontade de crescer, vontade de estar lá, né, na frente, vontade de buscar, vontade de fazer a tua equipe ir para cima também. Eu colocaria ali, né, como também contribuindo, né, o que eu vejo muito da iniciativa é coragem, né, muita coragem e resiliência. Exatamente. Porque hoje em dia tu empreender tu a questão da maratona que tu falou, né? E tu dormir feliz porque tu fechou um novo contrato de um valor expressivo, no meu caso,
e acordar com um monte de problema de clientes querendo cancelar um outro contrato ou de um servidor que deu problema. Então, assim, são altos e baixos e é só a resiliência, teus valores, teus princípios que vão te manter ali. Como eu falei, é uma maratona e não é uma corrida de 100 metros, né? Então, hoje tu pode estar feliz e seguir fazendo, né? Exatamente. Serenidade, eu anotei aqui, serenidade, coragem, otimismo, e ter valores muito bem definidos, né? Serenidade para engolir sapo, a expressão que tu usou, né? Saber... Tem que ter um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio emocional. Até porque não só a questão de clientes e tal, mas do cenário em si, às vezes, né? Econômicos, altos e baixos, né? Tem que ter. Então, serenidade, coragem, otimismo e valores. A questão resiliência, né? Eu acho que é uma colocação muito importante. Né? Porque, e os valores aqui, ó. Cara, e agora entra no quadro aqui que eu gosto de desenvolver, que é o empreendedor cristão. A gente diz, não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Empreender é empreender. Tudo bem. Mas o empreendedor cristão, que tem princípios muito bem claros, enfim, e procura seguir, né? Esses valores, tem esses valores e procura andar neles, ele vai encontrar muito mais dificuldade, né? Porque, infelizmente, parece que o sistema ou a cultura é complicado. Ele leva para... É um corruptor. Exatamente. Né? Da influência. Né? O que comercializa mais fácil, Exatamente. né? Então, por exemplo, vamos dar um oportunidade de crescer com chavos que... Exatamente. Teu posicionamento, né? A maneira que você se posiciona, a tua empresa se posiciona. Então, hoje lá na barbearia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de ser cristão, né? Questão da música ambiente, né? Que é a questão de linkar as duas, né? Antes a gente não tinha um posicionamento cristão, mas eu vejo que assim, ó, a música ambiente, ela também te posiciona nesse sentido. Antes a gente botava funk, botava sertanejo, tudo mais, nada contra esse estilo musical. Porém, hoje, a gente tem que entender que a gente tem um público a ser atingido, a gente tem que se posicionar da maneira que o nosso público se comporta, né? Então, assim, vamos lá, que tem uma família ali, e daí tá tocando funk, tem uma mulher seminua na televisão, o cara já não linka, entendeu? A família vai olhar assim, cara, eu nunca mais volto nesse lugar. Não é um ambiente. Agora, se tu quer se posicionar para outro tipo de público, talvez um público solteiro, pessoal que gosta mais da balada, beleza, tranquilo. Mas o fato de ser empresário e cristão vai muito do teu posicionamento naquilo. E tem ferramentas na tua empresa que tu coloca que fazem com que o teu time entenda a tua visão também, né? Então, o teu time entendendo a tua visão, o teu cliente vai entender a tua visão. Porque eu costumo enxergar dessa maneira. Você tem o teu cliente interno, que é o teu time, a maneira que eu atendo o meu cliente, a maneira que eu comunico para o meu cliente interno, vai ser a maneira que vai ser comunicado para o meu cliente externo. O cuidado que tu passa para eles, que eles vão passar adiante, né? Exatamente. Aquela questão, eu comentei até hoje, né, após uma notícia ali de finalizar um contrato com um cliente, uma das palavras que eu falei, né, desse projeto, que é bem especial para mim, que eu vou trabalhar, né, um dos maiores projetos aqui. Fechou hoje? Fechei hoje, né? Que legal. Então, assim... foi que tão importante quanto as nossas conquistas pessoais é o legado que a gente deixa, né? Então, eu tô aí com um filho de 11 anos, né? Então, alguns desafios que eu passava lá, porque, tipo, lá em 2013, 14, quando eu comecei, ainda tinha, Ijuí, uma cidade de interior, aquela questão de tu é filho de quem, né? Qual que é a tua família? O pessoal se conhecia né? mais. E eu não tinha nada dali. Então, hoje eu posso dizer que, graças ao trabalho que eu venho desempenhando, ao reconhecimento que tem, que o meu filho pode dizer, tu é o filho, e assim eu tenho que dar um bom exemplo para ele, de negócio, para se manter ali e saber que... com satisfação e orgulho, né, no aspecto bom da palavra orgulho, né, de dizer não, né, sou filho de fulano de tal. E para deixar um legado, tu tem que plantar aquilo, né, Exato. Tu tem que, é o teu plantio para colher, né, através do teu trabalho, que daí sim tu vai deixar um legado, teu reflexo pro teu filho, né. Certeza. E o empreendedor, ele precisa dominar, Peralta,
começando por você, ele precisa dominar a área que ele pretende empreender ou não? Beleza, tu tá falando assim, por exemplo, se... De maneira geral. De maneira geral, tipo, Vou se o Jader quiser abrir uma barbearia, ele Isso. precisa dominar? Não. Ele não precisa dominar, ele precisa entender, né, o produto dele. Então, assim, vamos jogar aí que o Jader, ele tá abrindo uma barbearia. Pô, eu quero abrir uma barbearia e tal. Beleza, ele entende de negócio, ele entende de gestão, ele entende de captação de cliente, ele entende de como colocar a tua loja no lugar certo, né? Alocar recursos. Exatamente, alocar recursos, como que eu, sabe, aonde que eu busco, tudo. Ele entende sobre tudo isso, né? Beleza. Mas ele não entende sobre o corte de cabelo. Ele não domina sobre corte, ele não é barbeiro, por exemplo. Não necessariamente ele precisa cortar cabelo para abrir uma barbearia. Ele entendendo de negócio, ele consegue abrir uma barbearia, né? Agora ele precisa entender um pouco, ou precisa ter uma pessoa de confiança para entender sobre o processo que o cara tá fazendo ali. Eu não vou ter, né, no exemplo, eu não vou ter tanto resultado quanto aquela pessoa que vive o dia a dia, né? Que gosta, que respira, que vai buscar. Que é a paixão. Exato, entendeu? É um negócio frio que vai ter ali, que vai esfriar, coloquei o dinheiro, então quando tu não tá vivendo o negócio, quando tu não tá lá cortando o cabelo, buscando conhecer o mercado, é muito difícil de tu ter sucesso e resultado. Tu tem que buscar sobre o mercado, né? O ideal é empreender naquela área que é a minha especialidade. Exatamente. E também tem um romantismo, né, que o pessoal coloca ali de trabalhe com aquilo que você gosta e tudo. Isso é um romantismo porque afinal é trabalho, né? É trabalho, no final tu tem boleto para pagar, quem tu tem faz colaborador o que gosta não trabalha. Não é exatamente isso, tipo né? assim, eu vejo assim que tipo, cara, eu conheço pessoas aí podem colocar como exceção ou não, mas nem todos os donos de barbearia, os empresários no ramo de barbearia são necessariamente barbeiros. Tem muito empresário de sucesso que são donos de barbearia e é muito legal ver isso, porque isso abriu a mente do barbeiro para olhar para a barbearia como uma empresa. Então, assim, é uma empresa, é um potencial, é um modelo entendeu? de negócio. Exatamente. Aí o cara, por exemplo, o Bruno Vanhenck, que ele era... a ideia dele inicial era abrir um bar com cerveja artesanal, e ele foi lá e colocou uma cadeira de barbeiro, viu que o negócio era bom, ele nunca cortou cabelo na vida dele, colocou um barbeiro lá e tal, começou a crescer. Cara, hoje, a barbearia Corleone lá em São Paulo, ela abriu agora a Marvel, ele tem um contrato com a Disney. Entendeu? Então é o olhar empreendedor, é um olhar que a gente não tinha quando o barbeiro só na cadeira, entendeu? Uhum. Então, na minha visão, o cara sim não precisa dominar e, claro, tem a parte do amor, de gostar da parada, do que ele tá fazendo, que provavelmente ele gosta, como ele queria abrir um bar, né? Algo meio que do estilo da barbearia dele é parecido. Mas, assim, é legal ver o empreendedor olhando pra essa área, tipo assim, cara, aqui é uma fonte que eu posso ficar milionário. Uhum. Aqui é uma fonte boa de dinheiro. Aqui eu consigo crescer, né? É bacana. Então, tem vários no mercado que eu olho assim, caramba, mano, esse cara não sabe cortar um cabelo e olha o sucesso da barbearia dele. O empreendedor, ele precisa ser esse cara visionário. Exato. É olhar para a atividade como um modelo de negócio, como uma empresa mesmo, né? É aquele exemplo que eu falei, não adianta tu abrir uma lojinha no Instagram, colocar as coisas e achar que as coisas vão acontecer. Tu precisa estruturar, tu precisa pensar em como eu vou vender e não necessariamente tu precisa desenvolver o produto, não necessariamente tu precisa botar a mão lá para cortar, né? E aí vem uma teoria também, né? Que eu tenho aplicado e muito nos clientes aí que eu visito, que é a teoria do carro vermelho, né? Que é mencionada. Tipo assim, quantos carros vermelhos tu viu hoje? Pouquíssimos. Pouquíssimos, quantos? Que sei lá, uns 2, 3. Uns 2, 3. E se eu te disser que cada carro vermelho vale R$5.000? A tua percepção sobre os carros vermelhos, ela vai mudar daqui pra frente. Vai andar procurando o carro começar a procurar vermelho. E as oportunidades, elas são assim. São um monte de carro vermelho que passa ali e muitas vezes quem não tem o olho treinado vai deixar passar. É só mais um carro. E a oportunidade é assim, às vezes ela passa na frente, o Peralta viu, vendeu o celular, vendeu as férias, foi lá e fez o curso para aquele, era oportunidade. Para muitos era só mais um carro que passou, sabe? Exatamente. Então tem muito essa questão de tu buscar... É isso aí. Né? Gente, vamos falar aqui sobre modelo de negócio. Eu tive uma consultoria, eu tive uma mentoria, eu tive uma conversa com esse cara aqui e ele fundiu minha cabeça lá sobre... Legal. Geralmente, né, a pessoa que quer empreender,
ela tem uma ideia e ela acha que a ideia dela descobriu a roda. Né? A minha ideia é a melhor ideia. Ninguém Eu vou ter o novo Facebook, o novo código do foguete do Elon Musk aqui. Isso aí, né? É a ideia brilhante e a melhor do mundo. E as ideias partem empreender em cima daquilo ali. E aí eu trocando uma ideia a respeito de uma ideia que a gente tinha, que eu passei para ele, né? E aí ele foi me explicar, então vamos desenvolver um modelo de negócio em cima dessa ideia. E aí você traz, é pegar a ideia e trazer para a realidade. Botar no colocar papel, na mesa. tirar da mente, botar no papel, tirar do papel, validar, né, algumas opções. Eu sempre falo que a ideia em si, ela não tem valor. A ideia não vale nada. O que vai valer é a execução que tu vai fazer dali. Aí vem aquela questão que me perguntam às vezes, Jader, mas começar grande ou começar pequeno? Cara, depende do jogo que tu quer jogar. O começar pequeno, ele te permite errar e testar mais coisas, e o começar grande, muitas vezes, tem gente que morre engasgado, né? E na questão essa da ideia, começar resolvendo um problema, a partir daí. Se for um problema meu, eu resolvo, e eu vejo que outras pessoas têm esse problema e estão dispostas a pagar por isso, e a partir dali tem um processo, né? Hoje a gente aí participa de hackathons, né? Que é um processo de validações de ideia, de problemas dentro da parte de startups e programação, que ele vai ter um processo que passa por aqueles pilares que eu falei. Validação da minha ideia, otimização, padronização e escala. Então, assim, cara, independente se é um negócio físico ou digital, tu precisa passar por esses pilares. Tu tirar a ideia da barbearia lá da cabeça, botar do papel, começar a validar com uma cadeira que tu fez, chamou mais um amigo para ali, otimizou aquele processo, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá dando errado, agora eu vou estruturar, vai virar um modelo de negócio mesmo, uma empresa, otimizar e escalar para daí uma unidade aqui em Juí, outra unidade em Panambi e se Deus quiser, muitas outras aí pela frente. Uma rede. Exatamente. Cara, agora tu me falou algo ali que eu fiquei não na dúvida, mas que me levantou aí um ponto de interrogação. O modelo de negócio ele pode ser desenvolvido depois, eu tive uma ideia, como você usou o exemplo do Peral. Tive uma ideia, iniciei o negócio, fui me adequando e depois eu posso desenvolver um modelo de negócio para crescer ou o ideal seria eu já entrar no jogo com esse modelo desenhado? Assim, se tu vai começar pequeno, né, que nem o Jader colocou, eu vi que, assim, por exemplo, o exemplo da barbearia, ela começou com um modelo de negócio tradicional, que era o cliente ir lá, cortar o cabelo, pagar, e fechou, tchau, fechou. Hoje, o nosso modelo de negócio é recorrente. Então, mudou a maneira que a gente... Então, ao longo desse tempo, acabamos mudando nossa... Reconfigurando. Exatamente. Hoje, o nosso modelo de negócio é um modelo de assinatura. Entendeu? É um modelo recorrente. Então, nós focamos aí. Não que não tenha o tradicional, mas a gente domina sobre o recorrente. A questão do modelo de negócio ali, especificamente, dessa tua dúvida ali. Depende como eu falei, do jogo que tu quer jogar. Então, se tu vai para um modelo de negócio já existente, tradicional, tu tem que fazer um planejamento estratégico, um modelo de negócio. O planejamento estratégico, hoje em dia, também ele é fundamental, mas é diferente. Mercado, não sei se... Então, tu vai analisar a concorrência, o que já está fazendo, o que faz de certo, o que faz de errado, como eu vou me diferenciar ali, minha margem de lucro, custo e tudo mais. Se é um modelo de negócio mais tradicional. Quando tu vai num nível mais de startup, de resolver um problema aí por meio digital, desenvolver um aplicativo que vai resolver uma dor específica, aí tu não precisa ter o modelo de negócio necessário, definido inicialmente. Tu pode resolver algum problema. Se eu conectar o A com o B, né? Vou dar o exemplo da Uber ali, acho que foi um dos exemplos que eu te falei, né? Inicialmente, o objetivo da Uber era levar um passageiro do ponto A ao ponto B. Se eu fosse levar nas costas, no carro, então ele validou. Tem pessoas querendo ir do ponto A ao ponto B e pagar por isso? Sim. E assim ele começa aumentando. Aí ele vai montando o modelo de negócio. Como que eu vou fazer pro pessoal fazer? Tem uma história bem legal que é da EasyTax, né? Do Thales Gomes ali, que é um dos meus mentores. Que a EasyTax, ela foi depois para 35 países. Sim, do G4. Isso, para 35 países e tudo mais. E a primeira validação dele foi um formulário no WordPress, onde a pessoa preenchia o nome, onde ela estava, para onde ela queria ir, caía para ele, isso daí acho que lá em 2010, caía para ele lá no e-mail, essas informações, ele ligava para um ponto de táxi, mandava o táxi lá, ele validou a ideia dele.
Então, depois ele construiu o modelo de negócio e virou aquilo que foi. Então, primeiro resolve o problema, né? Qual que é o teu objetivo Começa, principal? né? Uhum. Do A ao B. Conectou aquilo ali, depois tu vai construindo. Vai modelando. O básico. Uhum. Eu vejo, Peralta, que você tá muito antenado em tendências e novidades e tal, e sai, né, vai para fora, e cursos e tal, e treinamento e aperfeiçoamento. Duas questões. Primeiro, como que você faz para fazer isso? Porque isso vai exigir de você o tempo, né? Uhum. Então você vai estar fora ali da tua, não vai estar presente no operacional. Como que você administra isso? Porque às vezes a gente fora ali do operacional, não estando presente, tendência... É o olho do dono, né, que engorda o boi. Isso. Como é que é? Eu vejo que você atua bastante nisso. Imagino que tu tem uma equipe boa, bem treinada, que na tua visão, e ela já está desenvolvendo sem você estar presente ali. A ideia é essa, né? A gente tem hoje, eu sou o dono e corto o cabelo ainda, a gente tem a gerente, né, que ela cuida também da parte da equipe, então é difícil se ver uma gerente numa barbearia, né? A gente tem as recepcionistas e os barbeiros, né? E daí cada unidade tem o barbeiro líder. Então são pessoas de confiança, né? Eu acho que o erro do empreendedor muitas vezes é centralizar tudo. E quando ele centraliza tudo, ele não consegue ir lá buscar mais conhecimento para otimizar, para melhorar e assim por diante. Entendeu? Então o que eu vejo? Eu delego de fato, cara. Então às vezes eu deixo pegar fogo no parquinho mesmo. Sim. Então tem coisas que, precisa resolver isso. Cara, às vezes eu nem respondo, às vezes eu deixo a pessoa tomar a ação, entendeu? E eu falo pro meu time, vocês têm a liberdade de tomar ação. Podem tomar ação. Vocês sabem como faz? Daí eu pergunto, vocês sabem como faz? Sei, beleza. Se não sabe, a gente vai treinar. Né? Então, o fato da gente ir viajar e fazer curso e buscar conhecimento e estar bem envolvido nessa parte mais, hoje, né? Mais de gestão realmente, né? De criar estratégias e tudo mais, ela entra nessa parte de treinar a equipe, deixar bem definida a função de cada um, ser claro na comunicação. Então entra uma coisa assim, hoje a gente faz reuniões nas duas unidades, eu faço, a gerente faz, os líderes fazem. Reuniões diárias a gente chama. São 2 reuniões na unidade de Ijuí, né? São 10 minutinhos. A gente fala ali sobre os pilares que a gente usa, que é atendimento, experiência do cliente, vendas, né? Performance. Então a gente entra nesses pilares aí, que é, o que aconteceu ontem que a gente podia ter melhorado na experiência do cliente? Como que você tá atendendo? Motivacional a gente coloca também, porque para dar uma motivada no time, fala sobre venda. E isso é uma forma de treinar eles todo dia, né? Então são 10 minutos antes que começa e a gente acha, 10 minutos e tal. Cara, mas isso dá um baita resultado lá no final. Então hoje eu pergunto alguma coisa pro meu barbeiro, ele vai saber responder. Então assim, a maneira de delegar, que não é delargar, né? Tu mostrar como que faz, me dá muita liberdade para que eu pense mais em como trazer mais clientes novos, como aumentar o ticket e como fazer uma recorrência, né, melhor, ter previsibilidade de faturamento e tudo mais. Então, o treinamento na equipe e saber delegar. Acho Confiança que e processo. exatamente. Também, né? O processo ali que tu definir e treinar, porque muitas vezes a gente até define o processo. Já aconteceu muito isso. Eu defini o processo, vai ser passo a passo assim, 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 assado. Daí chegava na hora, o pessoal não executava, porque falta de treinamento. Aí o que o dono quer fazer? Vai lá e cobra. E aí, te falei lá o que era. Daí o cara não tem clareza do que tá fazendo. Não, vem aqui, meu querido, vou te mostrar. É assim, pegar na mão. Gerenciar pessoas, né? Gerir pessoas, a gente tava falando antes, né? Eu gosto de gerir pessoas, tenho contato diariamente aí com mais de 100 empresas, com os colaboradores dessas empresas e tudo mais. Só que eu gosto de gerir pessoas que têm o mesmo perfil que o meu. Eu sou extremamente analítico, um pensamento lógico, então se eu tiver que lidar com aquela parte de ego, eu já tenho uma dificuldade bem maior nisso. E empreender e gerir pessoas, ele é algo complexo. Não é algo difícil, é algo complexo. Qual que é a diferença que eu faço entre algo complexo e algo difícil? Algo difícil é, por exemplo, instalar um ar-condicionado. Mas eu vou ali, olho o manual e eu consigo instalar um ar-condicionado. Algo complexo é, por exemplo, criar um filho. Que não tem regra, não tem manual. Tu pode fazer tudo certo e pode dar errado por causa de alguns fatores ali. E empreender e gerir pessoas entra desse mesmo jeito. Tu pode ter um manual,
um guia que tu queira seguir, né? A gente chama de playbook, de pop, o que for, mas ainda assim ali tu vai ter que ter aquele jogo de cintura para conseguir fazer o negócio. Então, essa diferenciação que eu faço em algumas coisas. O que é difícil e o que é complexo, para conseguir entender o momento de cada negócio. Para melhorar essa complexidade, entra a cultura, né? Aí, então, assim, às vezes um manual ou alguma coisa ali regradinho até vai te dar uma direção. Mas e se chega a acontecer algo que não está escrito no manual, né? Aí aí eu falo muito da cultura para a equipe, né? Como que tu vai reagir de determinada, qual que é a nossa cultura, qual que é os nossos principais valores, princípios? A excelência, performance, vendas, né? Atendimento. Então, a gente sabe realmente o que está impregnado na nossa cultura. Então, eu acho que isso é a cultura, por exemplo, que nem estava falando de um filho. É complexo, sim, criar um filho. Mas se tu tem uma cultura dentro da tua casa, né? Uma cultura, por exemplo, às vezes de ir no culto no domingo, uma cultura de ler um livro na frente do teu filho, a cultura de comer saudável, de não comer açúcar, de não tomar refri. A probabilidade disso dar certo ela é bem maior do que tu não ter. Exatamente. Uma herança cultural. Né? Exatamente. Então, eu acho que a parada ali é a cultura, né? Claro que o pop vai dar uma direção, que o pop ele é definido, claro, dentro da cultura. Porém, a cultura ela é realmente o que pulsa na veia do colaborador. Né? É o que vai... Nessa questão ali, né, de entender, nesse contato que eu tenho com empresas, antes quando eu era mais novo e estava iniciando assim, eu tinha muita metodologia, muito processo e eu acabava querendo cobrar lá do empresário que eu estava gerindo algumas coisas do colaborador dele. Cara, então manda embora, ele não tá ali, etc. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, eu gosto bastante de ler, né? Então, não gostava na época de escola, mas hoje leio mais do que a maioria das pessoas, assim, vamos dizer. E aí, cara, eu comecei a encontrar aquela questão da pirâmide de Maslow, né? E às vezes eu tava cobrando, querendo que o empresário cobrasse da pessoa propósito de alguém que ainda estava no segundo pilar ali, que ele estava querendo segurança, que ele estava querendo, como é que eu vou ter propósito, eu vou ter alguns outros valores acima, se eu ainda tô, cara, eu tô com um problema em casa, eu não consigo pagar meu aluguel, não sei o que lá, então tu olhar para a pessoa como... que eu tô cobrando e de quem eu tô cobrando. De quem eu tô cobrando para te entender aquele momento e conseguir ver que tu precisa fazer com que essa pessoa, ela passe por essas etapas da pirâmide para que ela de fato consiga se desenvolver, porque senão vai ser muito difícil. Hoje é muito difícil tu tratar um colaborador com excelência de dentro, somente dentro da tua empresa e tu não olhar como é que é ele para fora ali. Ali ele tem hoje é o modelo atual hoje, né? Antigamente era um tratamento generalizado, padrão para todo mundo. Hoje eu acho que não, né? É mais personalizado, né? E vai trazer reflexo para dentro da empresa. Se ele tá com um problema em casa, se ele não consegue sustentar a família dele, se ele tá com vícios ou outras coisas, isso daí vai ser reflexo diretamente dentro da empresa. Então, tu olhar, né? O que eu trago é tu olhar em que degrau da empresa essa pessoa tá e como tu pode ajudar ela a enxergar aquilo dali e ver que ela pode progredir ou tirar ela daquela situação, com certeza vai fazer com que ela tenha um desempenho melhor dentro do negócio. E às vezes é algo simples, sabe? É um conselho, né? Às vezes é uma ajuda de tu indicar algo para ele. Trazer uma clareza, né? Trazer aquela clareza uma escuta ativa, exatamente. Exatamente. Essa é a função da gerente da nossa barbearia, né? Tentar entender o colaborador. Tá no dia a dia, exatamente. Conversar com o cara. Eu também faço isso muitas vezes. Mas aí, mano, como é que tá tua mãe? E aí, tua família, como é que tá? Ah, tá bem e tal. Beleza? Pô, e como é que tá a comissão? Tá ganhando bem? Tá show? Pô, o que a gente precisa melhorar, sabe? Cara, trazer o cara pra junto. Caminhar junto. De pessoas para pessoas, cara, né? Cultura, voltando à cultura, ela é pequenos hábitos que tu faz no dia a dia, entendeu? Então, às vezes, de estar junto com o cara, de tentar entender o cara, velho, tu dá liberdade pro cara, entendeu? Sim. Tu pode ter a confiança nele. Sim. Gente, e sobre personalizar, eu coloquei aqui as estratégias que você usa para personalizar o atendimento. Mas não só a questão de atendimento, a questão de personalizar a empresa. A empresa, tipo, alguém que olha para a empresa tal, eu vejo, eu entendo. Um padrão, o que é que essa empresa está trazendo. Isso. Para ti, começar contigo. Quais as estratégias, como que a gente faz isso?
Aí vai muito daquilo que a empresa quer entregar, né? Digo, como a gente falou, né, de processos bem definidos, né? Quem quer fazer tudo, acaba não fazendo Sim. nada, né? Eu dou um exemplo de um canivete suíço. Faz de tudo um pouco, mas quando tu quer eficiência, tu vai largar ele de lado e vai buscar uma ferramenta específica para aquilo dali. Então, tu definir aquilo que tu quer entregar no final, e aí sim tu definir os teus processos, definir a cultura, tem uma posicionamento de como tu vai fazer, de trazer essa personalização, né? Porque eu acredito que isso seja importante, porque tipo, um cliente, alguém que vai buscar, a necessidade dele, ele lembra fulano. Ser referência. Né? Até trazendo para esse assunto, que é algo que eu acho interessante, o profissional liberal. Acredito que não seja tua área, né? Mas o profissional liberal, tipo, eu preciso de tal serviço, lembro de quem? Fulano que faz tal, né? É o que é um desenho de uma... Isso tá mais, não tá ligado da empresa e nem a marca, nada, mas não, assim, um perfil pessoal, uma marca pessoal, é isso? Não. É o relacionamento, né? Muitas vezes, que esse profissional tem. Então, daqui a pouco, vamos dizer assim, um relacionamento pessoal que vai passando o atendimento, né? O que ele entregou de fato de resultado, vai passando do outro. Né, que ele deixou ali. Isso mais pro profissional liberal. Mas não, o fato da pessoa ser um profissional liberal, aí que tem que trazer essa diferença. Não exime ele dele pensar nele como empresa, como negócio, como realmente, né? Como profissionalizar. Ele pode continuar como profissional liberal, mas ter que a mentalidade dele seja como empresa, exatamente. Né? Eu fiz uma anotação aqui que o empreendedor ele vai desenvolver muitas funções, né? Ele vai precisar ser o... A gente tem uma... Como é que eu vou te dizer assim? Chama um profissional T-shape, né? Que é um formato de um T. Onde você é generalista em várias coisas, tu conhece um pouco de várias áreas de empreendedorismo e é especialista em uma. Então tem muitas. Então, esse é o profissional de sucesso, é o profissional em formato de T. Então, vamos dizer assim, na parte de desenvolvimento e programação, eu não sou o melhor programador. O meu colaborador, ele, tipo, 10 vezes, 100 vezes melhor do que eu. Só que eu conheço o suficiente para saber o que pode ou não ser feito, ou para executar caso ele não esteja ali, né? Ou buscar recursos para aquilo. Mas o que me torna, vamos dizer assim, em algumas comparações, um ponto fora da curva, são os conhecimentos que eu tenho em diversas outras áreas que eu atuei. Desde a logística, antes de eu ser empreendedor, eu fui frentista de posto, eu fui escalhador de pneu em indústria de recapagem de pneu, fui garçom, né, quando mais novo em festas. Então eu desenvolvi várias habilidades. E durante esse processo de empreender, que eu tive contato com outras empresas, eu fui aprendendo diversas habilidades que te configurou hoje. Exatamente. E muitas pessoas, elas são, tem ensino superior, MBA, etc., mas só aquilo dali não desenvolve outras habilidades. Ela vai ter mais dificuldade quando ela entrar no mercado de trabalho, quando ela tentar empreender, quando ele for sair da cadeira e daí montar o modelo de negócio e buscar. Então, por isso que tem que sair e buscar, né, se desenvolver outras habilidades. Esse múltiplo conhecimento aí vai... Ser mais generalista, né, de conhecimento para... Estar atento, né, no que tá vindo no mercado, né, não ficar preso em uma coisa, não, sempre foi assim. Cara, quando tu escuta sempre foi assim, mano, a mente do cara é desse tamanho. Tá errado. Tá assinando ali, ó. Exatamente. Não, tem uma condenação, tem que né? Tá buscando. E isso entra na parada de experiências, né? Por exemplo, a parada de experiências. Eu vou numa empresa lá em São Paulo, por exemplo. Lá tu vai ter uma experiência. Cara, mas essa maneira que o garçom atendeu, eu poderia colocar, adaptar pro meu barbeiro, falar algo parecido que vai fazer com que o cliente compre uma água e aumente o ticket médio. Tu imagine só. Então, tipo, essas várias experiências... Olhar atento para outros segmentos. Então, assim, é que nem ele falou, tipo um oceano, né? Raso em algumas partes, mas profundo no que é para ele ser, né? A adaptação, eu acho que é o ponto fundamental, né? Tu pode olhar uma grande empresa e adaptar aquilo ali para tua realidade. Hoje o profissional, a empresa de sucesso, ou a que mais vai perpetuar ali, não é a pequena, a grande, a que começou com maior caixa,
ou que tenha maior expertise, é que melhor vai se adaptar às várias situações do mercado, né? Então Hoje muda muito rápido, né? Ixi. Exatamente. Como eu falei do planejamento estratégico, antigamente tu fazia planejamento estratégico para 5 anos, ainda continuas fazendo, só que em um ano tu já está alterando esse planejamento Sim. estratégico, né? Porque as coisas elas estão acontecendo muito rápido, a evolução tecnológica está fazendo com que a gente se acelere mais em todos os outros setores dali, né? Mas tem algumas coisas que nunca mudam, né? Quando o pessoal fala assim, isso sempre foi assim. Tem coisas que sempre vão ser mesmo. Por exemplo, as pessoas elas sempre vão buscar pagar menos. Então, isso daí é um fato. Sim. Sempre vão buscar serviços melhores, ser melhores atendidos, mais rápidos, né? E ter mais tempo. Então, tem mais uns 2 que eu não lembro agora, mas isso daí são coisas que nunca vão mudar. O Jeff Bezos fala bastante isso. Então, assim, essas coisas não vão mudar. Eu preciso tentar entregar mais rápido para o meu cliente, eu preciso achar formas dele pagar menos ou dele se sentir mais valorizado, que o dinheiro dele tem mais valor aqui Sim. comigo. Então, eu tô cobrando mais, mas ele está sendo mais valorizado, né? Ele não precisa estar lembrando de cortar cabelo, porque eu tô lembrando ele, tirar isso daí da memória de trabalho dele lá faz com que ele tenha mais tempo. Pensar em outras coisas. Não preciso pensar nisso aqui lembro. porque eu sei que ele tá Eu cuidando cuido de mim lá, entendeu? Então cuido tem várias da coisas aparência que tem dele, né? que a pessoa pode utilizar em cima dessas E pilares. maneiras de otimizar nesse pilar, né? Então, mesmo a gente tendo esses pilares, tem diversas mudanças de abordar isso, fazer o cliente ganhar mais tempo, fazer o cliente lembrar da tua marca, né? Assim por diante. Fazer com que ele perceba isso. né? Exatamente. Gente, o papo aqui tá bom e a gente ia longe, né? Mas tem muita pergunta e muitos assuntos a ser desenvolvido, né? Assunto aí para mais É, alguns fala podcasts. Mais alguns. É verdade. Mas tá muito bom. Agora, para nós finalizar, que conselho vocês dois dariam para quem está pensando em empreender? Ou para quem já está empreendendo, né? Iniciante, ali como você falou, você começou a empreender, começou com as pernas, uma em cada barca, como se Sim, diz, sim, né? exatamente. Na CLT e empreendendo. Depois teve que. Né, eu ouvi isso uma vez, é como você andar em 2 canoas, né? Um pé em cada canoa. CLT e o negócio. Não vai Uma hora tu vai Uma ter hora que, vai ter que abandonar um. Uhum. Tem que abandonar um, né? Que conselho você daria para quem está nesse processo? No processo de pessoas que já estão no processo ou que vão começar. Os 2 conselhos aí, para quem vai começar e para quem já tá também. Cara, para quem vai começar, eu aconselho estudar, né, o negócio que vai abrir, o que ela tá pensando, realmente buscar conhecimento, andar com pessoas, tentar buscar com pessoas que já estão, né, no caminho, pegar insights, estar em ambientes também que te fazem crescer. Né? Se às vezes tu é uma pessoa muito nova, tu tá numa fase às vezes de investir o teu tempo, às vezes só mais em lazer, em Sim. prazer, investir mais em conhecimento de fato, mais andar com pessoas mais sábias que já passaram por várias fases, Sim. né? E isso vai ajudar, né, você encurtar muitos caminhos. Só uma coisa que eu não posso dizer que vai ser fácil. Né? A pessoa que está empreendendo não vai ser fácil você às vezes dar um feedback para o teu colaborador, você trazer mais clientes, você aumentar o faturamento, você otimizar os teus processos, não vai ser fácil. Por isso que nem o Jader colocou, seja resiliente, né? Não desista no primeiro não desista na primeira pedra que vir, cuide de pessoas, porque se 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Né? Quem que falou essa frase? Teve um cara famoso que falou essa frase aí, e realmente reflete muito para quem está começando, que às vezes acaba não olhando para essa parte de cuidar de pessoas. Né? E defina bem os seus processos, né? O processo ele vai sendo definido, na verdade. Você começa e você vai melhorando eles ali, né? É igual, né, uma criança quando ela tá aprendendo a caminhar, né? Ela não começa correndo, ela começa engatinhando, ela começa, então, primeiro engatinha, depois caminha, depois corre, assim tu vai fortalecendo as tuas pernas, né? Complementando o que ele falou, né, ou até mais das mesmas palavras, primeiro comece, né? Começa. Se tu não começou ainda, primeiro começa. Não fique esperando o momento certo, porque isso não existe, né? Então,
te cerque de pessoas melhores do que tu, isso vai encurtar muito o caminho. Busque conhecimento, mais do que só buscar o conhecimento, participar de eventos, treinamentos, tudo mais que o pessoal romantiza muito, né? Em ambientes. Em ambientes que te agreguem, né? Que vão te puxar, que vão te puxar para cima, é aplicar o conhecimento, né? Porque muitas vezes o pessoal tem que Tá lá também, saber, não? tu sabe, outra coisa é ter as manhas, né? Então, assim, tipo, é o aplicar esse conhecimento que tu coloca. Todo mundo sabe que para te ter uma vida mais saudável, tu tem que ter a tua fé, né? É o jogo do PIF, né, que falam, né? Que é pessoal, intelectual, físico e espiritual, né? É o jogo do PIF que tem ali. Então, tu tentar equilibrar em certos momentos um e outro, isso daí vai te levar. E empreender, ele não é tão glamuroso como todo mundo fala por aí, né? De empresa e tudo mais, mas é gratificante. Nós falamos aqui muito do mundo ideal do empreendedorismo, né? O mundo real, ele tem as dificuldades. Na guerra é diferente. Né? Tudo isso é o necessário. Mas no dia a dia... Tem aquela frase, né, de tu te cercar de pessoas boas, né? Que é uma frase também bem famosa, que é... e quem vai estar contigo nas trincheiras, né? Seja a tua esposa, as pessoas que estão do lado. Mas também. Isso importa mais do que a própria guerra que tu tá lutando. Tu te cercar de pessoas boas, tá ali, né? Eu sempre comento que o começar primeiro, eu comecei com 22 anos, né? 21, 22, quando meu filho tava para nascer. Passei por várias fases. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha as oportunidades que eu tenho hoje. A tecnologia, quando eu comecei a empreender, não é a mesma que tem hoje, a mesma facilidade. Lá em 2013, 14, tu mal falava pro pessoal comprar online ainda, né? As redes sociais ainda eram algo assim, vamos dizer, tudo mato. Então é bem diferente do que tá agora. Então, para ter essa aceitação, ela foi demorada para colher esses frutos e ainda assim teve toda essa resiliência. Tive muitos convites de sair fora de Juí, da região, do interior, vamos dizer assim, né? Porque o que tu quer empreender aí com tecnologia, ensinar os caras a utilizar? Eu falei, cara, aqui tem muita oportunidade. A região toda aqui, ela é muito rica, muito fértil, vamos dizer assim, de oportunidade de negócio. Começa, te cerca de pessoas melhores do que tu, busca conhecimento e aplica conhecimento, né? Então, não basta tu saber, tu tem que aplicar. Se a gente aplicasse 10% de tudo aquilo que a gente faz, eu acho que o segredo tá ali, porque a gente adquire muito conhecimento ao longo da nossa jornada, vamos dizer assim, e aplica muito pouco. Ah, mas eu sei, mas não faço. Eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde, mas só tem resultado realmente quem faz, né? Aplica. Exatamente. Plantio e colheita, né? Não tem como fugir disso, né? Exatamente. Gente, muito bom. Tava muito interessante para mim. Eu acredito que para nossa audiência também vai ser muito proveitoso, né? Muitos insights aí, muitos aconselhamentos. Eu acho que vai ser muito interessante. Agradeço a disponibilidade de vocês, estar aqui cooperando aí com o nosso podcast, com esse podcast que nós chamamos de Bíblia em Podcast. Muito obrigado mais uma vez. Deus continue abençoando vocês, usando vocês, né? Vocês ainda têm muito chão pela frente, são novos e com essa pouca idade e com toda essa bagagem, imagina daqui mais um tempo, né? A gente vai querer, eu vou querer ver vocês aí voando alto, abençoando vidas, né? E sendo abençoados também. Seja, para nós. Obrigado o convite, né? Como eu comentei no início ali, né? Eu me sinto mais à vontade atrás do computador, né? Mas quando o assunto é esse daí, eu gosto de me desafiar também, assim como foi em diversas áreas. Espero que tenha contribuído com alguma coisa. Tô sempre à disposição de vocês, de quem quiser nos chamar ali. Isso. Esse cara aqui é o cara que você precisa. Para você que pensa em empreender, para você que está empreendendo, para você que tem um negócio e quer melhorar, quer inserir fazer diferente, pensar diferente, quer inserir a tecnologia. Esse cara que a gente teve uma hora, eu acho, um pouco mais lá em casa de conversa, ele me fundiu a cabeça desenhando um modelo de negócio sobre uma ideia. Ele é o cara que vocês precisam aí para a tua empresa. Deixa o teu endereço aí digital. O meu Instagram, né, o pessoal é @marcosjader, o da Hooks é @usehooks, então Hooks com H2OSKS, o site hooks.com.br,
Lá tem telefone, e-mail, né? O endereço para mandar o sinal de fumaça, o que vocês quiserem. Isso aí. Bacana. Peralta, Nossa, deixa aí o teu... Somente agradecer, realmente, que eu falei no começo, né? Se a gente é chamado é porque alguém tá vendo a gente, né? Então, nosso trabalho tá sendo reconhecido dessa forma. Também fico à disposição aí de alguém que quiser tomar um café, né? Exato. Trocar uma ideia. A minha barbearia tá aberta aí para quem quiser também cortar o cabelo, conhecer os nossos produtos. Qual é o endereço? Lá no bairro Modelo, né? Avenida Nelson Lucchesi, na frente da escola. É bem fácil, na esquina ali. Já vou deixar o meu Instagram aqui Isso, para deixa aí. quem quiser me seguir ou quem quiser me chamar lá, também fica à vontade. É @João Peralta. Tá bom? A gente tá lá disponível a falar sobre negócio. Realmente está passando por alguma situação, tu pode pegar e mandar para nós. Quando ver, a gente pode te ajudar. Muito bem. Gente, falando em tecnologia, não podemos deixar de falar aqui da Satplay TV. É uma TV, um canal de streaming, né? Por assinatura, claro, porém muito tecnológico. É só entrar em contato, você baixar um aplicativo na tua televisão ou no teu telefone e ali você já tem acesso a mais de 300 canais, tanto no telefone, né, tablet, computador ou TV. Lembrando que na Satplay TV, dentro da grade de programação da Satplay TV, tem Ijuí Shop TV, que tem muitas programações, e dentre essas programações, o Bíblia em Podcast, que você vai poder assistir lá os nossos episódios. Ok? Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio.